aqui nos estúdios da Capital FM, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, Dr. Seneri Paludo. Na oportunidade, nós vamos falar sobre esse novo projeto de lei em incentivos fiscais. A Assembleia está terminando uma CPI sobre os incentivos fiscais. O Poder Executivo acompanhou exatamente todo esse trabalho da Assembleia Legislativa. Esse trabalho influiu na elaboração desse projeto que está sendo feito pelo Poder Executivo. Bom dia, doutor Seneri, um prazer enorme tê-lo aqui. Bom dia, um prazer estar aqui, um prazer estar falando com todos aí. Sim, a gente acompanhou muito próximo, né? A gente contribuiu bastante desde o começo que foi instalada, né, a CPI. A gente contribuiu bastante com dados, com informações, com tudo que foi solicitado. E sem dúvida nenhuma agora, né, nessa reta final, a gente está minutando, né, uma nova legislação de incentivos fiscais, uma legislação mais moderna, com regras mais claras, tanto do ponto de vista de regras mais claras para o monitoramento, para a fiscalização da parte do poder público, como também para o setor empresarial. E a Assembleia, ela apresentou na quarta-feira da semana passada, né, a CPI, na verdade, através do presidente Guilherme Maluf, apresentou para o governo uma proposta de uma minuta para a gente considerar, né, essa proposta dentro da legislação que a gente está terminando de minutar. O que foi apresentado pela CPI é muito em linha do que a gente já estava pensando, né? Ou seja, a gente fazer incentivos fiscais por segmentos, fazer incentivos fiscais setoriais, ou seja, com relação à isonomia, ou seja, a mesma regra que a indústria A, que se ela tiver no mesmo segmento, a indústria A ter esse incentivo, a mesma regra e o mesmo incentivo serve para a indústria B, ou seja, para a gente dar uma dinamizada dentro da economia, e a gente está terminando de minutar hoje. Para tirar a fulanização, né? O incentivo por critérios e não pela cara do freguês. Do freguês, e pra gente ter uma legislação onde que de fato a gente dê incentivo para os setores que a gente quer incentivar no estado, e não para o sujeito A ou para o sujeito B. E mesmo o sujeito A ou o sujeito B tendo o mesmo tipo de incentivo, com as mesmas regras. E aí a gente entendeu esse processo ele evoluiu bastante. A gente terminou de minutar, na verdade, a minuta da parte do Executivo já no final do ano passado, e por um pedido da própria CPI, a CPI falou assim: olha, não encaminhe ainda a nova legislação para a Assembleia, porque a gente tem algumas considerações a fazer. E aí foram apresentadas essas considerações semana passada. Muito do que foi apresentado já estava, né? A gente já estava trabalhando. Por exemplo, um dos pontos, por exemplo, que a CPI apresentou é não conceder mais incentivos fiscais para comércio. Isso a gente já tinha feito, ou seja, a gente já tinha barrado qualquer tipo de incentivo fiscal para comércio. Não, por exemplo, conceder incentivos fiscais mais para cerealista, né, para grãos. Isso também a gente já tinha feito. Então, assim, dentro desse conceito, está muito bem alinhado. O prazo é hoje no final da tarde, eu tenho uma nova agenda com o governador, onde a gente vai apresentar a última versão, para daí seguir o trâmite normal dentro da Cefaz, dentro da Casa Civil, para depois ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. E aí, depois que for encaminhado para lá, os deputados podem modificar também, se acharem que pode melhorar, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, assim, do ponto de vista, a gente, ela acabou sendo construída muito dentro da Assembleia, muito também dentro do Executivo. A gente já conversou bastante, e eu acho que assim, tá muito bem alinhado, viu? Tá, e qual linha que o Estado quer incentivar? O que o Estado quer incentivar? Qual que é a política do Estado hoje? Hoje a gente tem alguns fatores que a gente tem algumas vantagens comparativas em relação a outros estados. O governador Pedro Táxi fala muito bem isso, que assim, é muito difícil a gente vai ter uma indústria, por exemplo, de construção de iPhone aqui, ou uma indústria, por exemplo, de indústria naval aqui no estado de Mato Grosso. Não é o tipo de indústria que nós vamos atrair para dentro do estado, mas tem alguns setores que a gente tem vantagens comparativas. Por exemplo, o setor de alimentos, né? O estado de Mato Grosso é um grande celeiro do mundo, e a gente precisa dar esse segundo passo da industrialização desse produto aqui dentro. Então, da agroindustrialização. Por exemplo, a gente tem conversado hoje, por exemplo, com uma das maiores empresas do setor de milho, né, que faz industrialização de milho, que é em São Paulo, para a gente trazer uma base dela para cá. Ou seja, faz sentido estar aqui. O setor de carnes, né? Quando você olha um suíno, quando você olha um peixe, quando você olha um boi, né? Nada mais é que uma proteína vegetal,
que é uma proteína animal que foi transformada a partir de uma proteína vegetal, né? Um frango, na verdade, é um milho de asa, né? É uma soja com asa. Então, assim, como a gente tem esses produtos, faz muito sentido a gente trazer esse setor da base da produção alimentar, a indústria de base alimentar para cá. Outro setor, por exemplo, que a gente tem que investir é o setor, por exemplo, de base florestal. A gente tem vantagens competitivas aqui no estado, seja de florestas plantadas ou seja florestas nativas através de um manejo sustentável que nenhuma região do mundo tem. E a gente, por exemplo, em São José dos Quatro Marcos aqui, próximo da região de Cáceres, a gente está exportando, por exemplo, tora de madeira, tá, de teca, diretamente para o Vietnã, para a China e para Holanda. Pois é, e por isso que nós precisamos da hidrovia Paraguai-Paraná. Ela é fundamental. Não só a hidrovia, como também o processo da ZPE, né? Que aproveito até aqui, até se me der a liberdade, no dia 18 agora, né, após 30 anos aí de espera, a gente vai estar o governador, né, vai estar em Cáceres dia 18, a partir das 2:30 da tarde, a gente vai estar fazendo o lançamento do edital, né, da primeira fase de implementação da ZPE. A ZPE, né, a Zona de Processamento de Exportação de Mato Grosso, né, que vai estar localizado em Cáceres, ele é um projeto de aproximadamente 70 milhões de reais, onde a gente vai estar lançando o projeto agora da primeira fase, que é a construção da Receita Federal, de todo o processo inicial ali na ordem de aproximadamente 16 milhões de reais. Então a gente vai estar lançando o edital de licitação agora na próxima segunda-feira. E já está conversando com algumas indústrias para virem para ZPE de Cáceres? Já tem contato nesse sentido? Já estamos em contato. A gente já está fazendo contato aproximadamente com 16 empresas, tá, para fazer esse processo lá. E também dentro dessa estratégia, como que a gente tem olhado, tá, essa estratégia de industrialização? O nosso foco hoje do desenvolvimento é a transformação dessa proteína, vamos dizer, vegetal, e transformação desses produtos que são produzidos aqui em agregação de valor. Essa é a meta. Eu acho que a vocação de Mato Grosso é ser o grande estado agroindustrial do Brasil. A capital agroindustrial do Brasil tem que ser aqui. Tem que ser exatamente, agroindustrial, né? Ou seja, não só a do agronegócio, mas a agroindústria, né? Então, assim, o mesmo efeito que aconteceu no Paraná, o mesmo efeito que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente tem que acelerar esse efeito aqui dentro do estado de Mato Grosso. Para isso, a gente tem que criar um ambiente, que aí o ambiente é reforma tributária, para isso é essas novas leis de incentivo fiscal, é a questão de infraestrutura, com hidrovia, com outras saídas, mas também a gente fazer o link com o mercado internacional. E aí, quando eu falo mercado internacional, não é só de outros países, mas também em outras regiões do país. Por isso que na semana que vem também a gente está indo, a partir do dia 22, o governador, com uma caravana da integração, onde a gente vai sair daqui de Cuiabá, com empresários e representantes do setor. A gente vai sair daqui, vamos à Bolívia. Da Bolívia nós vamos ao Chile, estudo de carro. Do Chile nós vamos ao Peru, tá, para ter essa ligação, e depois nós retornamos. É uma viagem aproximadamente, só para a ida, de aproximadamente 6 dias, né? E aonde a gente vai estar fazendo não só prospecção de mercado, não só apresentando os produtos que já são produzidos aqui no estado de Mato Grosso para esses mercados lá, mas também atraindo novas demandas. Então essa integração que a gente pretende fazer com o Pacífico, coisa que foi deixada um pouquinho para trás, e temos daí 80 milhões, 100 milhões de almas que precisam se alimentar, que precisam de produtos, por exemplo, de carnes que são produzidos no estado de Mato Grosso. Hoje, para você ter uma ideia, milho pipoca, por exemplo, produzido no Campo Novo dos Parecis, é vendido no Chile. Desce até o Paraná, entra no navio e faz o caminho de volta. Faz o caminho lá por baixo, passando por navio. E por aqui ficaria bem mais perto. Aqui a gente acredita que, sem dúvida nenhuma, não é caminho para fazer volumes de grandes toneladas, porque temos os Andes. Mas para mercado de container, por exemplo, faz todo sentido. Ou seja, para produtos de nichos e de mais valor agregado, você pode ter essa via de saída logística, sim. Tá, e a questão da hidrovia Paraguai-Paraná a partir de Morrinhos? A gente está trabalhando muito forte, tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico como também a Cinfra, né, que é a Secretaria de Infraestrutura, hoje a Cinfra, né, que é gerida lá pelo Marcelo, né, ela não trabalha só com a questão de rodovias. Então toda a questão de rodovia, ferrovia, hidrovia e também aeroportos está sendo construído lá dentro da Cinfra. E a gente tem trabalhado muito forte, e a gente já tem conversado com 2 grupos de investidores internacionais, que a ideia é a gente concessionar essa hidrovia. Então a gente está trabalhando muito forte nesse processo, e a gente vai ter boas notícias aí nos próximos meses.
Porque esse será um destravamento histórico, né? E vai ser uma explosão da região. Vai ser. A região oeste vai agradecer muito. Agora, inclusive essa ZPE, quem é cacerense que está nos ouvindo deve ficar assim, esfregando as mãos e torcendo, porque finalmente a grande região de Cáceres será contemplada com uma política de desenvolvimento definitiva. Mas eu gostaria de aproveitar esse debate sobre a agroindustrialização, sobre a questão da madeira, inclusive, essa entrevista, para perguntar ao senhor o seguinte: e a questão da indústria moveleira para o Nortão? Porque com a BR-163, com o Porto de Santarém, com isso tudo sendo concluído, não é hora de atrair a indústria moveleira para o Nortão, do que a gente mandar a nossa tora lá para o Rio Grande do Sul e depois comprar o móvel lá do Rio Grande do Sul? É por isso que a gente precisa desse ambiente, dessa nova legislação. Essa nova legislação vai nos permitir fazer polos de industrialização. Ou então assim, ou arranjos produtivos locais, dando benefícios não só para quem está na ponta final da indústria, mas para quem está no início da cadeia também produzindo. Então assim, essa nova legislação, eu estou muito acreditando nela, que ela vai trazer um novo marco e vai nos permitir fazer esse tipo de desenvolvimento. Olha, se aquela região do Nortão do estado, ela tem a vocação para fazer a questão do polo, por exemplo, moveleiro, então você incentiva com incentivos fiscais e aí também incentivos financeiros. Por isso que é importante também a nova MT Fomento que a gente está construindo para levar incentivos financeiros para você trazer aquela região. Se a região, por exemplo, aqui do sul do estado tem, por exemplo, uma vocação para a área mineral, então você vai poder fazer incentivos financeiros e incentivos também fiscais para desenvolver aquela região. Então essa junção dessa nova legislação de incentivos fiscais e também incentivos financeiros vai dar o poder para o estado botar a política pública onde efetivamente precisa, né? Nós conversávamos aqui antes da entrevista sobre a Feira Internacional de Turismo que o estado vai retomar. Aliás, o turismo, apesar de ser uma subsecretaria, está sendo muito bem tocado no estado de Mato Grosso, com um trabalho espetacular sendo desenvolvido, e pode ser daqui a pouco a menina dos olhos do governo, né? E trazer recursos para o estado. Como é que foi essa decisão de retomar a Feira Internacional do Turismo? Assim, na verdade, a gente tem um entendimento também, né? Que assim, isso é o entendimento do governador. Quando eu vim, né, lá no ano passado, na verdade, no final de 2004, quando o governador me convidou para assumir a secretaria, ele falou assim: Neri, tem uma área que a gente vai colocar dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que eu tenho certeza que essa área ou esse setor vai se tornar para o estado tão importante como é o agronegócio. E esse setor é o setor do turismo e está sendo muito bem gerido pelo Luiz Carlos Negro, toda a equipe dele, a Cíntia, a Simone, toda a equipe dele lá está fazendo um trabalho excepcionais junto com a gente lá dentro da SEDEC. E uma das coisas que a gente precisa fazer é a promoção e divulgação. E aliás está numa área correta, né? De desenvolvimento econômico. Exatamente. A gente discutiu bastante disso lá e hoje a gente tem certeza que tomou a decisão correta de juntar, né, a Secretaria de Turismo dentro do desenvolvimento econômico, para ela ser olhado não como só viagem, só aquela coisa, mas sim como um negócio, né? O turismo ele tem que ser encarado como outro qualquer negócio, ele é um business, né? E no final do dia o empresário tem que ganhar dinheiro, né? Então assim, a gente trabalhou isso e a gente veio trabalhando algumas ações. E uma das ações dentro desse plano de desenvolvimento do turismo no estado é a gente fazer algumas feiras, alguns eventos. Então no ano passado a gente resgatou a feira, né, de abertura da temporada turística, né, que foi um sucesso. E aí no ano passado mesmo a gente tomou uma decisão junto com o trade turístico aqui, né, de Cuiabá, a gente retomar a Feira Internacional do Turismo do Pantanal. Para quê? Para fomentar e divulgar o que a gente já tem, né, no estado, mas também para a gente ser um ponto de encontro, um elo de encontro para troca de informação do setor de negócio de turismo. E essa feira vai ser retomada este ano? A feira vai acontecer semana que vem. Onde? Né? A partir do dia 20, vamos ter a inauguração. A gente tem a presença já de 44 estados, não só estados do Brasil, mas estados também que estão presentes, estados subnacionais que vão estar presentes do Chile, do Peru, da Argentina, do Paraguai. A gente vai ter mais de 100 mil participantes. A feira vai acontecer no Centro de Eventos do Pantanal. Então, durante o dia tem uma programação extensa, a partir do dia 20 até o dia 24, uma programação extensa do ponto de vista de conteúdo para quem vive do turismo, que faz negócio
negócio do turismo, e no período da noite vai ter os eventos culturais, com shows, com eventos, com rodadas. Então, assim, a gente aproveito também a oportunidade de convidar todo mundo para conhecer um pouquinho mais das belezas, das oportunidades e dos pacotes prontos que já tem pra gente conhecer. Então vamos repetir a data aí. Do dia 20 ao dia 24, no Centro de Eventos Pantanal. Durante o período do dia, o encontro ele vai estar com as rodadas de negócio, o encontro voltado para quem vive do turismo e faz negócio do turismo. E no período da tarde, no final da tarde para início da noite, até às 10 horas todos os dias, aberta a toda a população para conhecer as belezas de Mato Grosso, para conhecer um pouquinho mais da cultura. Vai ter shows, vão ter evento. E se alguém quiser conhecer um pouquinho mais das informações, a gente tem um site que é o www.fitpantanal.com.br, que esse site ele tá aberto lá para você ver toda a programação. Mas a gente, de novo, aproveitamos, desde 2008 não se realiza essa feira aqui no estado. A gente está resgatando agora essa feira novamente, e é uma coisa impressionante, porque a gente já recebeu mais pedidos de fora do estado para participar da feira. Vão ter mais de 40 jornalistas do Brasil inteiro fazendo a cobertura da feira. Nós vamos levar eles a Campo Novo do Parecis, estamos levando eles a Pantanal, estamos levando a Jaciara, para eles conhecerem os roteiros que já tem aqui. A Nobres também. Então, assim, tá bem legal, tá bem conteúdo, com conteúdo bastante interessante. A gente vai ter a presença também aqui dos governadores do Centro-Oeste, tá? Junto com o governador de Rondônia e de Tocantins, vai estar presente também na abertura da FIT. Então, assim, aproveito para conversar, e quem quiser também mais informações, só ligar lá na SEDEC, só nos procurar que a gente pode passar mais informações. Eu fico impressionado com isso, porque realmente Mato Grosso, né, nós estamos aqui 4 regiões e deixamos de citar a Reserva do Cabaçal, que é a cidade que tem mais cachoeiras em Mato Grosso. Ponte Lacerda, deixamos de citar o próprio Pantanal e aqui em Poconé, né? Deixamos de citar o Araguaia, deixamos de citar Cocalinho, deixamos de citar lá como que é o nome do rio lá? Bom, esqueci o nome do rio agora. Xingu. Não é, tem lá o Xingu, que claro, é um big de um turismo, né? Exatamente. Mas tem também a questão do Rio Cristalino. O Rio Cristalino, sim, que é espetacular. Que é espetacular realmente para o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso é lindíssimo, mas precisa cacarejar. Exatamente. E aí a gente vai ter com mais de 50 prefeituras com estandes, são mais de 200 estandes e mais de 50 prefeituras, cada uma com a sua prefeitura apresentando quais são as belezas que tem em seus municípios. Então, até para o próprio Mato Grossense que não sabe essas belezas, não conhece tudo isso, para a gente também fazer essa divulgação para os Mato Grossenses que estão aqui dentro do estado. É a oportunidade de a gente conhecer um pouquinho mais das belezas turísticas que a gente tem no estado. Senerê Paludo, muito obrigado pela entrevista. Uma pena que ela está terminando, mas eu não posso terminar sem essa pergunta aqui. E a proposta do deputado Wilson de tributar a soja, o algodão, o milho? A gente já conversou internamente com o governo. O governador, ele tem um posicionamento muito forte, que é o seguinte: a gente precisa fazer a lição o executivo precisa fazer a lição de casa. O executivo precisa ser mais cerebral e menos perna, diminuir o tamanho do estado. Se a gente não fizer esse trabalho, que é a lição de casa, a gente já vem fazendo muito forte, já vem fazendo a reforma administrativa, vai vir uma nova reforma administrativa, fase 2 agora. Enquanto a gente não faz isso, não é justo para com o cidadão, seja ele da área urbana ou seja ele da área rural, fazer qualquer novo tipo de tributação. O Estado precisa primeiro fazer a sua lição de casa, e é isso que o governador Pedro Táxi vem defendendo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você.